Olha só, devemos ter fome pela palavra do nosso Deus. É impossível ser um pregador bíblico eficaz sem uma profunda dedicação aos estudos bíblicos. O pregador deve ser um estudante contumaz. John MacArthur fala que um pregador expositivo deve ser um diligente estudante das Escrituras. João Calvino, certa vez, falou que o pregador precisa ser um erudito. E o que não falar de Charles Spurgeon, que escreveu a seguinte expressão: aquele que cessa de aprender tem cessado de ensinar. Aquele que não semeia nos seus estudos não irá colher nada no púlpito. Que verdade, que frase! Todavia, o pregador que estuda sempre terá sermões cheios de verdor para pregar. Essa é a verdade. Um pregador jamais manterá interesse do seu povo se pregar somente na plenitude do seu coração e do vazio da sua cabeça. Aquele que prega a palavra enfrenta constantes perigos da preguiça, muitas vezes dentro das quatro paredes da sua biblioteca. Sim, o que é que a Bíblia diz? Procura-te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É o que está escrito na palavra. A Bíblia, ela é um grande e inesgotável reservatório da verdade cristã. É uma imensa, infundível, infindável mina de ouro, a Bíblia Sagrada. John Wesley, certa vez, revelou o seu compromisso que ele tinha com as Escrituras. Certa vez ele disse: dá-me o livro por qualquer preço, dá-me o livro de Deus. Nele há conhecimento bastante para mim. Deixe-me ser o homem de um só livro. Que palavras tremendas de John Wesley. Hudson Spurgeon, certa vez, comentando acerca de João Bunyan, falou: corte este homem em qualquer lugar e você descobrirá que o seu sangue é cheio de Bíblia. A própria essência da Bíblia fluirá dele. Ele não consegue falar sem citar um texto, pois a sua alma está repleta da palavra de Deus. É o que ele falou acerca de João Bunyan. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O pregador, ele precisa não só ler a palavra, mas também o mundo ao seu redor. Precisa ler texto antigo, sim, mas precisa também ler a nova sociedade que está na sua volta. Nós devemos estar dentro do contexto do Antigo Testamento, mas também por dentro da cena moderna. Tanto a Bíblia como o jornal
do dia precisa estar nas mãos do pregador. Martin Lloyd Jones certa vez falou a seguinte expressão: não leia a Bíblia apenas para encontrar texto para sermões, não. Mas leia porque ela é o próprio alimento que Deus providenciou para a sua alma. Leia porque ela é a palavra de Deus. Leia porque ela é o meio pelo qual se conversa com Deus. Leia porque a Bíblia é o pão da vida. Leia a Bíblia porque ela é o maná providenciado por Deus para alimentar a sua alma, bem como todo o nosso ser. Foi o que este homem falou. Devemos estudar a história da igreja, sim. Devemos estudar biografia, sim. Devemos estudar apologética, sim. Bem como outros tipos de literatura, sim. Quem não aprende com a história está fadado a repetir os seus erros. Nenhum homem pode atender às demandas de um púlpito se ele não estuda de forma constante, de forma séria. Não há dúvida de que a maioria dos sermões tem sido rala. É como uma sopa feita dos mesmos ossos durante o ano inteiro. Muitos pregadores usam clichês vazios de significado. A mensagem de muitos púlpitos tem se tornado banal, comum. Muitos pregadores estão cansados da sua própria maneira de pregar. A realidade é essa. Visto que não tem fogo, não tem zelo, já não se tem entusiasmo, já não se tem mais expectativa dos pregadores. Nossa pregação muitas vezes ela precisa alcançar continuamente nova profundidade em graça, em verdade, uma nova altitude, um novo frescor de conteúdo. Se não houver essa firme, consistente apresentação do ensino da palavra do Senhor, nosso Deus, as pessoas cairão em toda sorte de erro, serão levados de um lado para o outro, como ventos inconstantes, levados por heresias, onde se tornará uma presa fácil de qualquer demagogia eclesiástica que está flutuando no mercado religioso da pós-modernidade. Deus mesmo prometeu dar pastores à sua igreja. A Bíblia diz lá em 3:15 de Jeremias: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Olha o que Deus disse. A promessa dos pastores do Senhor nosso Deus, segundo o coração dele, com conhecimento, com inteligência. Se os pastores não forem homens de conhecimento, jamais vão poder realizar um ministério de ensino e instrução ao seu povo. Conhecimento que o profeta Jeremias se refere aqui
É um conhecimento da mente e do coração também, sim. É impossível ter graça no coração se não houver luz na cabeça. É impossível ter experiências gloriosas sem conhecimento das Escrituras. Conhecimento do coração sem o conhecimento da mente, sem piedade, produz uma aridez. A experiência, meu amigo, sem conhecimento produz muitas vezes um emocionalismo, um misticismo. É como um fogo sem calor. Os ministros, segundo o coração de Deus, em vários aspectos, são aqueles que têm uma mente cheia de conhecimento e um coração cheio da graça de Deus. Uma boa pregação exige um trabalho árduo. De tanto ouvir sermões e falar com centenas de pregadores, um homem certa vez disse: estou convencido de que a principal responsabilidade pela pregação dos nossos dias é do fracasso dos pregadores em dedicar tempo adequado e mais empenho e energia na preparação dos seus sermões. Já não se investe mais tempo suficiente nos sermões. Nós vivemos um tempo de pregação pobre, aguada, mal preparada. O pregador não pode viver se alimentando de leite magro durante a vida, durante a semana, e querer pregar leite do tipo A no domingo. Não. Muitos pregadores estão distorcendo a palavra de Deus. Outros estão mercadejando a palavra do Senhor. E não são poucos que têm furtado a própria palavra de Deus, pregado filosofias humanas, doutrinas de homens, visões, sonhos, muitas vezes do seu próprio coração enganoso. Muitas vezes os pregadores têm dado pedra ao povo em vez do pão de Deus. Muitos deles estão dando palha em vez de pastos suculentos para o rebanho de Cristo. Sem falar naqueles que estão dando veneno às pessoas e não alimento. Os pregadores muitas vezes estão dando serpentes e não peixes para as refeições espirituais do corpo de Cristo. Vivemos uma época de misticismo, e esse tem se propagado em solos brasileiros, sim. Quantas pessoas procurando milagres, coisas extraordinárias. Não que isso seja errado, mas já não se procuram a palavra de Deus. As pessoas estão buscando experiência, mas não conhecimento. Muitas vezes estamos obcecados por prosperidade e cura e não pela salvação de almas. Muitas vezes queremos cura interior e não queremos a verdade. Felizmente, muitos pregadores que
brandem a espada do Espírito, já não sabem mais como usá-la. Carregam a Bíblia, mas desconhecem o conteúdo dela. Prega-se muitas vezes, mas de forma distorcida. Muitas vezes lemos, mas já não se interpreta mais com fidelidade. Pessoas que já pregam não mais a verdade, mas coisas que agradem as pessoas por causa de interesses pessoais. Assim, não pregam a Bíblia, mas os pensamentos enganosos do seu próprio coração. Muitas vezes arrotando uma falsa erudição, onde muitas vezes os lábios estão destilando veneno mortífero, sonegando a palavra do Senhor, colocando-se acima dela. O liberalismo tem negado a inerrância, a infalibilidade, a suficiência das Escrituras. É um veneno mortífero. O liberalismo tem matado as igrejas, onde a mensagem tem que se habituar às pessoas, e não as pessoas têm que se habituar mais à mensagem de Cristo, à mensagem do Evangelho. O final de tudo isso é morte espiritual. Os ministros precisam estudar as Escrituras com a mais intensidade. O pregador precisa ter fome da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode levar a igreja à maturidade cristã. A palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda. Ela não se torna ultrapassada. Ela não se torna desatualizada, não. A Bíblia, ela é a biblioteca do Espírito Santo de Deus. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens santos de Deus. A Bíblia foi concebida no céu, nascida na terra. A Bíblia, ela é crida pelos fiéis, ultrajada pelos ímpios. A Bíblia, ela é um reservatório inesgotável, de onde nós bebemos as riquezas insondáveis do Evangelho. Ela é pão para o faminto, é água para o sedento, é lâmpada para os nossos pés. A Bíblia tem saído vitoriosa de todas as fogueiras da intolerância. Ao decorrer do tempo, passou-se o céu, passará a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. A ordem apostólica é: prega a palavra, a tempo, fora de tempo. Vemos a palavra de Deus produzindo reforma no tempo do rei Josias. Vemos a palavra de Deus produzindo um grande avivamento, uma grande restauração nos tempos de Esdras, de Neemias. A reforma do século XVI foi um retorno às Escrituras, onde Lutero, apregoando ali as 95 teses, naquela igreja em Wittenberg, somente as Escrituras.
era um daqueles pontos o cristianismo é a religião de um único livro. A mais sublime, mais importante, mais urgente tarefa do pregador é devotar-se ele mesmo ao estudo, à observância, à pregação da palavra de Deus. Infelizmente, a tendência contemporânea está inclinada a remover a centralidade da palavra de Deus em favor da liturgia. O culto está sendo transformado num festival musical em que o som, as cores tomaram o lugar dos púlpitos. Os cantores estão tomando o lugar do pregador. A performance está tomando o lugar da unção do Espírito Santo. Vivemos um momento de superficialidade religiosa. E devemos orar para que os pregadores sejam homens de palavra, para que os pregadores retornem à palavra de forma desesperada. Todo pregador precisa ter paixão pela palavra de Deus. Deve tê-la, deve conhecê-la, deve obedecê-la para pregar com autoridade no poder do Espírito Santo. Que você possa guardar essa palavra em nome de Jesus. Amém.